Olá, a campanha eleitoral deste ano já começou e o Diário do Nordeste entrevista todos os candidatos ao governo do estado para falar um pouco sobre as propostas que devem ser detalhadas durante a campanha e também sobre as perspectivas de cada um para o pleito deste ano. Aqui com a gente nós temos o general Guilherme Teófilo, candidato do PSDB ao governo do estado. Seja bem-vindo, general. Muito boa tarde aos ouvintes aí do Diário do Nordeste. Estamos aqui nessa campanha, iniciando agora, e estamos dispostos aqui a bater um papo com vocês na tarde de hoje. Para começar, pergunto o seguinte para o senhor. Essa é a primeira eleição que o senhor disputa como político, filiou-se ao PSDB neste ano. Ou seja, a campanha é uma primeira experiência nesse sentido, né, da política. O que o senhor pretende ou tem feito para tentar convencer o eleitor a entregar o voto de cada um ao senhor? É mostrar a realidade da nossa proposta de governo, o nosso projeto de governo, fazer um governo voltado para a gestão de pessoas, dos recursos humanos, fazer um governo que não exige nada em troca. O único objetivo que eu entrei na política e toda essa chapa que o senador Tasso escolheu para trabalhar comigo são fichas limpas, são pessoas que não têm comprometimento nenhum com Lava Jato ou com outros problemas de corrupção. Então é um governo, é uma chapa que está proposta a integrar o Ceará, um governo limpo, um governo dedicado, um governo focado em resultados, em uma gestão eficiente, em trabalhar com os recursos públicos de uma forma muito produtiva. General, o próximo governador, ele deve governar com um orçamento estadual estimado em aproximadamente 28 bilhões. Desse total, mais de 12 bilhões estão comprometidos com o pessoal, fora os gastos constitucionais já previstos para saúde e educação, por exemplo. Num eventual governo do senhor, quais serão as prioridades na distribuição, na administração desse orçamento? Olha, e você esqueceu de uma coisa muito importante. 1,5 bilhão já estão comprometidos com a dívida pública. Juros da dívida pública que esse governo está fazendo. Quando os investimentos que ele faz, ele está usando não da sua poupança, mas ele está tirando à frente, está gastando mais do que ele pode. Então nós temos também que acrescentar, além dos 12 bilhões de pessoais que você colocou, 1,5 bilhão só de juros da dívida. Então realmente é um gasto muito grande e que preocupa, porque você não vai ficar com dinheiro para investir, só para custeio da máquina pública. Então qual é a principal coisa que tem que se fazer hoje? Enxugar a máquina pública, né? Nós temos um governo com mais de 30 secretarias. Isso é inadmissível, qualquer governo normal tem em torno de 20, nós temos mais de 30. Nós temos 119 órgãos de administração direta ou indireta pendurados nas tetas do governo. Também temos que fazer uma administração que enxugue essa máquina. Nós temos uma CAGES que tem mais de 400 empregos, são indicações políticas. Então nós temos que estudar, rever essa máquina pública, essa monstruosidade que você imagina com 24 partidos agora. Se essa situação ganha, como é que vai ser esse parte e reparte de distribuição orgia com os cargos públicos? Então, se nós formos eleitos, são 2 partidos focados em resultados, ninguém tem comprometimento político com ninguém, com o seu ninguém. Foi a única exigência que eu fiz ao senador Tasso, que me deixasse fazer um governo voltado na meritocracia, com a gestão de resultados e com uma equipe totalmente de pessoas dedicadas com os serviços prestados ao Estado do Ceará. Então, como que eu vou fazer isso? Enxugando a máquina pública. O senhor falou de enxugamento, inclusive de corte de secretarias, né? De Exatamente. extinção de algumas secretarias. Perfeitamente. O que não seria essencial, pensando na distribuição das pastas que a gente tem hoje, num eventual governo do senhor? Olha, que secretarias poderiam ser cortadas? Olha, perfeitamente, mas nós estamos agora apresentando na próxima segunda-feira esse projeto de governo com as 10 metas. Então agora é o momento da gente discutir com a sociedade. Eu ainda, vamos dizer, não bati o martelo quais as secretarias que nós vamos cortar, mas nós vamos ter que cortar ou reunir várias secretarias em uma só, para evitar esse festival de cargos públicos que nós temos hoje. E um só, a unidade de comando é um princípio de guerra. Então a unidade de comando ela dá mais coesão, dá mais firmeza e dá uma gestão mais focada em resultados. Então nesse processo agora, daqui até o dia 7 e dia 7 até o dia da posse, nós vamos ver quais as secretarias que serão ou reunidas em uma só ou realmente cortadas, extinguidas. General, na última quinta-feira, a gente está gravando num sábado, posterior ao início da campanha, foi divulgada a primeira pesquisa Ibope de intenções de voto para a eleição desse ano.
O senhor nessa pesquisa aparece com 4% das intenções de voto, atrás do atual governador Camilo Santana, que aparece com 64% das intenções. Como é que o senhor recebeu esse resultado? Que significado ele tem para o senhor? E como é que o senhor pretende trabalhar em relação a esses números? Olha, com muita tranquilidade. Eu acho que é normal que o governador Camilo, após 4 anos de mandato e mais alguns de secretário do governo que o apoia, de toda uma família, de toda uma oligarquia que sempre veio apoiando, que ele seja um homem muito mais conhecido do que eu. Então, isso foi um primeiro resultado muito normal. Eu encarei com muita disposição e eu lembro do cavalo paraguaio, né? Aquele que tem uma arrancada muito boa, mas que aos poucos vai cansando e vai ficando pelo meio do caminho. E a nossa chapa está com essa disposição. Ontem mesmo nós chegamos do Tauá, da região dos Inhamuns, hoje já fomos para Maranguape, agora estamos aqui e amanhã já vamos para Cajus, direto, correndo, porque eu tenho tido uma receptividade muito grande por parte do público cearense, que não tem emprego, que está numa pobreza miserável, que não tem água para beber, né? Agora eu estou recebendo ligações diretas, por causa que o Exército faz a Operação Pipa, de pessoas que já estão passando fome general. Eu digo, olha, não é o Exército que distribui isso, é o Ministério da Integração, tem que ter recursos. E cadê esse governo? O que ele está fazendo, pelo amor de Deus? Então eu acho que o povo deve acordar durante a campanha, principalmente quando nós começarmos a televisão. O senhor mencionou já essas visitas, viagens, de fato a campanha já começou, sobretudo por conta dessa movimentação, né, que é grande. Isso. De quais estratégias o senhor tem se valido para chegar ao eleitor nessas andanças, nessas incursões pelo interior? Como é que tem sido esse contato direto? O corpo a corpo, né? E eu gosto sempre de citar a influência que o senador Tasso tem em me apoiar. É um homem carismático, é um homem adorado pela população. Muitas e muitas vezes, hoje em Maranguape, várias pessoas, se é do Tasso, eu voto em você. Eu acho que o senador Tasso fosse candidato, ele era o governador do estado com a maior tranquilidade. Tá? Mas ele já é senador, tem outros interesses e colocou o general para representá-lo. Então isso tem me dado uma força muito grande. Sem contar também com o apoio do capitão Wagner, do PROS, que é uma pessoa, um líder, que tem muito conhecimento, e toda essa parte de segurança tem me ajudado muito. Então nós temos procurado ouvir muitas pessoas nesse sentido de servir ao povo do Ceará. A chapa PSDB-PROS para a eleição majoritária deste ano apresentou à Justiça Eleitoral um plano de governo que deve ser oficialmente lançado na segunda-feira com 10 metas. Esse programa de governo ele é intitulado Ceará Compartilhado. General, o que seria? Que princípio de compartilhamento é esse para a gestão pública? Olha, na era do compartilhamento, você compartilha tudo hoje nas mídias sociais e nós temos trabalhado muito com o professor Marcos Holanda, o antigo presidente do Banco Nordeste, desde o início tem me ajudado a elaborar esse projeto, ouvindo os secretários. O compartilhamento significa ouvir, dividir com a sociedade essas pessoas que estão sofrendo, os pais de família que têm a insegurança de ver seu filho em uma festa e não saber se vai voltar vivo, aquele mototaxista que todo dia recebe um aumento da gasolina, aumento de impostos. Então esses segmentos da sociedade estão compartilhando com o governador do estado um projeto de governo que seja a principal objetivo servir a sociedade. Então isso que significa Ceará compartilhado, um Ceará em que todos vão governar junto com esse governador. Tenho certeza que isso nunca foi feito, porque é um modelo novo, é um modelo que vai dar certo, eu tenho certeza, porque nós vamos ouvir a todos os segmentos, não só em campanha, durante o processo de governo. Que eu digo, isso é que é governança de um estado, é governar com os seus cidadãos, governar com a sociedade. O senhor, no programa de governo, fala que um governo menor significa menos impostos, menos corrupção, menos privilégios e muito mais eficiência, sob o argumento de que para financiar um governo grande é preciso arrecadar mais. O que o senhor pensa sobre essa política tributária num eventual governo do senhor? Olha, nós temos visto naturalmente que o governo do Ceará é um governo muito grande, muito gigante na hora de cobrar e muito pequeno, um anão na hora de devolver à sociedade essa cobrança, esses tributos altíssimos em termos de saúde, educação, segurança. Você viu que hoje o grande problema que eu pensei que era segurança, já foi publicado que 73% acho que é saúde, que a saúde do estado tá ruim.
Alguns depois vem segurança, depois educação. Aí me admira a educação, que eu achei que o Ceará era das 100 maiores escolas, parece 77 são do Ceará, e a sociedade não sente isso. Então o que eu estou achando do atual governo, que é um governo que gasta muito, e gastar é diferente de investir. Quando você investe muito, você tem resultados. Então não é dizer, eu fui o governo que mais gastei em segurança pública. Realmente, você gastou em segurança pública. Você não investiu em segurança pública. Porque se tivesse investido, nós teríamos um retorno com a diminuição dos homicídios, com a segurança da população. Então, o que é que nós estamos vendo? Uma população acuada, o crime mandando e compra-se viaturas que não são adequadas para a Polícia Militar, Hilux, Renegade, aumenta o efetivo da Polícia Militar. E cadê o treinamento? Eu nunca vi se formar um soldado da Polícia Militar em 4 meses e 1 mês é de estágio. Você tem uma ideia, o São Paulo, que é o estado melhor termo de segurança pública, são 2 anos para formar um policial militar. Então, realmente é difícil a gente viver num estado assim. Candidato, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de segurança, mas ainda sobre o tamanho da máquina pública, eu queria ouvi-lo sobre o seguinte: um governo menor significa menos impostos. Que impostos seriam esses, né, que poderiam ser reduzidos e para quem eles seriam reduzidos? Olha, você tem uma ideia, uma conta de luz que você paga, uma conta de luz de R$100, 40 é de impostos. R$40 são impostos que você está pagando. O ICMS nosso é um dos maiores do Nordeste. Você vê o preço da gasolina, os combustíveis. Então, o que for imposto estadual, depois de um processo de estudo com minha equipe econômica, tenho certeza que eu vou reduzir os impostos. Depois de tornar esse governo mais eficaz, mais eficiente, ver quem realmente trabalha, quais as terceirizações que são necessárias, estudar esse GHS que é uma cooperativa que administra os nossos hospitais, que não presta contas a ninguém, ver o problema da CAGES, abrir o capital da CAGES. Por que não abrir o capital da CAGES? Para que ela seja mais eficiente. Então nós temos que trabalhar isso aí para que essa redução de impostos seja feita depois de um estudo. Então eu estou dizendo para a sociedade cearense a nossa proposta de governo. E agora está nas mãos do nosso povo escolher uma mudança ou ficar na mesmice. Candidato, o senhor falou de saúde, né? De fato, a última pesquisa Ibope apontou que a saúde, hoje, ela é o tema, a problemática que mais preocupa os cearenses para essa eleição. No seu plano de governo, o senhor fala de acabar com a fila, né, nos hospitais em 18 meses. Como é que seria isso? Olha, nós temos visto e percorrido o interior, todo o interior quer um hospital regional de saúde. Não é assim. Eu gosto de dizer para meus prefeitos, para os 184 municípios do Ceará, nós temos que ter uma gestão hospitalar. Nós temos um hospital em Quixaramubim, um hospital regional, que funciona a 40%. Em Acaraú foi construído um hospital que hoje é a prefeitura. Foi inaugurada uma UPA que não funciona há 7 meses. O equipamento está se desgastando lá. E assim em vários municípios. O que está faltando é gestão. Gestão da saúde. Nossa atenção é com o paciente, é com o usuário. Esse tem que ser bem atendido, esse tem que ter qualidade. E como resolver a atual calamidade que nós estamos vendo nos corredores, são mais de 330 pacientes espalhados pelos corredores dos hospitais de atenção secundária e terciária, como diminuir a fila da cirurgia eletiva, das consultas. Então nós vamos utilizar o que já foi feito em outros estados com muito sucesso. São os caminhões, as carretas de atendimento móvel. Tá? Mulher de peito, então nós vamos fazer uma carreta em que vai fazer os exames para o câncer de mama. Vamos fazer o AME, como tem em São Paulo. São institutos de saúde que atendem ao problema do câncer de próstata, que é outro de grande incidência. Temos que trabalhar com gestores de dedicação exclusiva. Diretor de hospital tem que trabalhar 24 horas no seu hospital, tem que ter status de secretário, tem que ser remunerado como tal, para que a gente possa, sim, retirar as filas, fazer os 3 turnos de atendimento, colocar esses pacientes que já estão hoje nos corredores, um convênio com as instituições filantrópicas, para que elas possam absorver grande parte desses corredores, a gente possa diminuir isso e possa voltar a ter uma gestão da saúde pública condizente com o que o povo do Ceará precisa. Com essas ações, candidato, é possível, de fato, acabar com as filas em 18 meses? A viabilidade desse prazo, qual que é? Tenho certeza, é esse prazo que está no plano de metas do meu governo, 1 ano e meio,
talvez até antes disso eu consiga, dedicação exclusiva, tá? E enxugando essa máquina, os recursos vão sobrar para a gente conveniar com as instituições filantrópicas ou mesmo privadas, para que essas pessoas sejam atendidas lá com o processo de voucher, que é um processo muito conhecido, e assim a gente possa até melhorar as nossas instalações, que estão realmente precisando de uma reforma. O Hospital Geral César Carles, eu entrei lá, tinha uma fossa aberta há mais de um mês. Todos os que estavam lá dentro trabalhando com a máscara, que eu pensei que era alguma doença infecto-contagiosa, era a fossa que estava aberta e o fedor era tão grande que ninguém aguentava trabalhar lá dentro. Então, além de tudo, estão muito sucateadas as nossas infraestruturas hospitalares. O seu programa de governo, ele traz metas com prazos, né? É interessante a gente falar de alguns desses prazos para ouvir do senhor a viabilidade de implementação dessas políticas. Na segurança, por exemplo, uma das metas é reduzir em 50% os homicídios até o final do mandato. Isso. Exatamente. Como é que isso seria feito, general? Nesse tripé que eu lhe falei, existe um grande problema, que é a droga, meus senhores. Vocês estão me ouvindo, prestem atenção, a droga é o oxigênio do crime, da violência. Não é educação, não é pobreza, é a droga. E essa droga tem que ser retida. Vamos ver as quantidades de drogas apreendidas no Ceará. Tem alguma estatística disso? Você já viu no mapa de segurança pública? Você já viu por que o Ceará não entrou na operação que o governo de São Paulo fez, a Operação Echelon, com 14 estados para combater o PCC? Porque o Ceará informou que aqui não tinha nada. Eu conversei com o secretário de Segurança de São Paulo há uns 15 dias atrás e com o antigo governador de São Paulo, que ficou abismado, que nós sabemos que o Marcola, a esposa dele, mora no Ceará, que é o líder do 1º Comando Capital. E como é que o governo do estado do Ceará não participa dessa operação? É porque não quer combater a droga. Se eu retirar, ou pelo menos diminuir a entrada da droga no nosso estado, eu vou tirar o oxigênio e vou matar a violência por inanição, por não ter como respirar. Isso aí eu aprendi na Colômbia, onde passei 2 anos fazendo curso, aprendi no Haiti, aprendi na Europa, onde participei, e aprendi no Rio de Janeiro, participando de todas as operações de garantia da lei e da ordem que o Exército Brasileiro montou. Agora, parece que ninguém aprende ou ninguém sabe disso. E hoje o Ceará não tem fiscalização. Hoje nós somos um narco-estado, ou seja, o que é um narco-estado? Um estado onde a droga passou a fazer parte da cadeia produtiva. Hoje é um negócio que rende, assim como você que é um agricultor, assim como você que é um empresário. A droga é um dos grandes negócios no estado do Ceará. É a essa proposta que o senhor se refere quando no plano de governo o senhor fala em transformar o Ceará em uma ilha de segurança? Perfeitamente. Essa é a principal proposta. A gente fiscalizar o nosso litoral de uma maneira mais firme, as nossas divisas com os estados fronteiriços, com os estados todos que fazem divisa com a gente, tornar o Ceará um local difícil, porque o crime organizado ele procura os locais mais fáceis, onde tem facilidade, onde o governo não combate com tanta eficiência. São Paulo é o estado com o melhor índice de segurança pública, um estado com 5 vezes mais habitantes que o nosso estado, porque não é conivente com a droga, não é conivente com o crime organizado. E aqui a gente vê essa facilidade. Então, eu que sou um criminoso, preciso me estabelecer, vou me estabelecer aonde? Esse é o raciocínio lógico. Num estado que tem uma fiscalização menor. E o Ceará hoje é esse paraíso. E o Ceará goza de uma posição geoestratégica muito boa. Nós somos a esquina do Atlântico, o local onde tem uma maior proximidade da Europa, da África e dos Estados Unidos, de navio, de avião. Então aqui virou o grande país, o grande hub da droga. General, pensando nessa proposta macro, quais seriam as primeiras ações a serem tomadas, caso o senhor seja eleito, para de fato implementar essa ilha de segurança? A primeira é colocar os bloqueadores de celulares nos nossos presídios. Já houve essa ordem, não se cumpre isso, para dificultar, pelo menos dificultar, que se comande o crime de dentro de um presídio, o que acontece hoje no estado do Ceará. E se fez uma coisa muito interessante falando sobre presídios. Resolveu-se não misturar facções. Então nós temos o CCPL-1, que é do Comando Vermelho, o CCPL-2 é do 1º Comando da Capital, o CCPL-3 é do Guardiões do Estado, o outro da Família do Norte. Nós criamos então a hold do crime organizado, PCC, vamos dizer, é o CCPL-2. Então,
Que história é essa, pelo amor de Deus? Não se faz isso. Bandido é bandido. Tem que ficar num presídio, se possível de segurança máxima, tem que se retirar as benesses, porque a visita da mãe, a visita da esposa é uma concessão para o bom comportamento. Não teve bom comportamento, é regime disciplinar diferenciado, RDD. E vamos cumprir, vamos formar uma guarda penitenciária melhor, tirar a polícia de dentro dos presídios. Polícia não é para estar em muro de presídio nem fazendo escolta de preso. Isso é guarda penitenciária, isso é o GAP, que tem que ser treinado para fazer isso. E a polícia é para estar na rua, fiscalizando, fazendo esse trabalho de polícia militar. De onde é que viriam recursos para a construção de novos presídios de segurança máxima que são propostos pelo senhor? Até o governo federal tem essa necessidade. Basta eu ter um convênio com o município, que o próprio governo federal vai colocar, porque ele tem interesse nisso aí, de colocar. Mas mesmo assim existe até parceria público-privada de construção de presídios. E outra coisa, é colocar esses presos para trabalhar. Você viu o exemplo de Santa Catarina, a gente vê exemplos na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Preso não é para estar ocioso dentro de cadeia, fazendo aperfeiçoamento no crime organizado. Então, o preso primário, o preso batedor de carteira, não pode se juntar a um preso experiente. Isso sim, nós temos que separar preso primário no local para que ele não se aperfeiçoe. E trabalhando, seja trabalhando ou seja estudando. Os presídios agrícolas que nós tínhamos, o Amanari de Santana do Cariri, estão desativados. Desativados. O Paulo Oliveira, desativado. Nós temos presídios para dividir esses presos e colocar uma segurança maior e botar para trabalhar. Seja com estofamento, sejam indústrias que possam ser dentro da presídio, ou que eles saiam, aqueles que têm a regalia de sair, e voltem à noite, mas sempre com muito controle. Candidato, vamos falar agora de educação e geração de emprego? Vamos. O seu plano de governo foca a educação, sobretudo no ensino médio, né? Queria perguntá-lo sobre as universidades estaduais, que são 3, né? Como é que o senhor avalia a situação das universidades estaduais atualmente, que constantemente, enfim, são alvos de críticas, manifestações de professores, alunos, e quais são as suas propostas para essas universidades? Olha, as nossas universidades estaduais estão precisando também passar por um problema de gestão. Nós temos universidades estaduais, algumas faculdades que funcionam muito bem e outras não. Nós temos muita ideologia dentro das universidades e as nossas universidades têm que ser um espaço livre para o amplo debate, independente de qualquer ideologia. Nós não podemos ideologizar as universidades estaduais. E abrir mais campos de universidades estaduais no interior do estado, de acordo com a vocação daquele local onde eu vou abrir. Então, eu vou abrir uma faculdade de agronomia aonde a região seja uma região agrícola, voltada para a agropecuária, para o agronegócio. Eu vou abrir uma parte mais de ensino, de matemática, onde eu tenha uma cidade universitária, por exemplo, Quixadá, que já é um polo universitário. Então, nós temos que estudar para abrir essas universidades de acordo com a vocação daquela região do nosso estado. E uma administração mais correta, reitores escolhidos pela própria universidade, com apresentação de lista tríplice para que o governador escolha alguém baseado no mérito e não seja indicação política. Vamos acabar com essas indicações políticas, vamos valorizar o mérito, mérito quem dedicou, o professor que ralou, que estava no interior, porque muita gente gosta de estar em Fortaleza, mas manda ele dar aula no interior, manda o médico ir para o interior, põe 1001 dificuldades na primeira oportunidade que quer voltar para cá, por um apadrinhamento político. Isso nós vamos acabar, acabou com isso aí. É mérito, é valor, porque senão o nosso interior nunca vai progredir. Falando disso, o senhor menciona como um dos princípios do seu plano de governo a inovação, né? As universidades elas estão estritamente ligadas à produção de ciência e tecnologia no estado. E no último ano, por exemplo, o TCE, quando foi apreciar as contas do governador Camilo Santana, concluiu que o governo, no ano passado, não executou o mínimo constitucional em ciência e tecnologia. Como é que o senhor pensa... Se eu não me engano, são 12%, né? Que tem que ser. Pouco menos. Como é que o senhor planeja investimentos em ciência e tecnologia especificamente? Olha, eu fui por 3 anos reitor
do Exército no ensino médio, exatamente o ensino que tem responsabilidade do Estado. Então eu tenho uma grande experiência, além de ter sido 10 anos professor da nossa parte de graduação, doutorado e pós-doutorado do Exército. Então a minha experiência nessa área é muito grande. Eu acho que educação é fundamental. Existe um político que eu admiro, Cristóvão Buarque, do PT, porque sempre procurou, agora não é mais, mas sempre procurou falar em educação. Qualquer país só se desenvolve com educação. Tudo vem a reboque da educação. Saúde, segurança, inovação, tecnologia. Então, nós temos certeza de que esse é o caminho, educação. E como investir em educação, esse valor, ou que seja um pouco mais ou um pouco menos, é prioridade do nosso governo. Porque nós temos que ter escolas profissionalizantes de tempo integral, nós temos que ter um mercado para absorver as pessoas, os técnicos de nível médio. Então nós não temos que voltar àquela ideia do senador Tasso de interiorizar as indústrias, as empresas. Todas as empresas que você vai encontrar no interior do estado, Dakota, Grendene, Singe e outras mais, são da época do governador Tasso, daí parou. E existem vários empresários do sul do país que querem se estabelecer no Ceará. Basta que o governo os receba e diga onde ele quer que se estabeleça. Lógico, vão ter os incentivos fiscais, tem que ter, é natural, isso é uma concorrência entre todos os estados do território brasileiro. Então nós temos que trabalhar dessa maneira, mas investindo muito em educação, em inovação. Nós temos no Exército um sistema chamado SISDIA, Sistema Defesa, Indústria e Academia. É como se fosse uma tríplice hélice em que o governo apoia os empresários e a academia, os universitários. Então, um financia, essa hélice começa a rodar. O governo dá o apoio, a empresa apoia, a indústria pesquisa, a academia pesquisa. E isso começa a gerar. Se de 10 startups, de 10 empresários que vão para as incubadoras que nós vamos montar, uma der certo, eu já estou no lucro. Porque o que acontece hoje? Os nossos jovens empresários, inovadores, estão indo lá para o Porto Digital em Recife. Fiz várias reuniões com os jovens empresários, que é muito melhor eles irem para Recife, porque o Porto Digital lá está funcionando e milhares de empresas estão se estabelecendo lá. E nós estamos perdendo a nossa inteligência, há uma fuga, uma diáspora da inteligência cearense, que é a melhor do país, e os resultados não me deixam mentir. O Instituto Militar de Engenharia, a faculdade de maior dificuldade no país, o maior número de aprovados são cearenses. Essas pessoas vão para lá e não voltam mais. Daí a minha ideia de fazer um polo tecnológico de defesa no Porto do Pecém, aproveitando a nossa zona de processamento de exportação, que, diga-se de passagem, é uma das que está funcionando no nosso território brasileiro, para que essas pessoas façam aqui grandes universidades. E aí nós vamos inverter o processo. As empresas vão vir para cá porque existe inteligência aqui incapaz de mobiliar Microsoft, Google, um exemplo que Israel fez, e vamos transformar o Ceará no Vale do Silício. Governador, eu queria que a gente falasse, candidato, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a campanha novamente, né? Trazendo um pouco para o que o senhor já tem vivenciado na campanha especificamente. Os seus dois principais apoiadores no Estado, como o senhor mesmo menciona, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, e o deputado estadual Capitão Wagner, do PROS, eles têm no cenário nacional posições diferentes em relação aos palanques presidenciais. O senador Tasso Gereissati é apoiador da candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB à presidência da República, e Capitão Wagner apoia Jair Bolsonaro, do PSL. Como é que o senhor, como candidato ao governo, unindo aí essas duas lideranças, administra esses interesses que, nesse ponto, no palanque, eles são divergentes? Com muita tranquilidade, muita tranquilidade. O Capitão Wagner foi muito claro, ele só ia apoiar nos cargos majoritários, ou seja, governador e senador, e é o que está acontecendo. Nós estamos apresentando uma chapa de um senador do PSDB, a doutora Mayra, e o Eduardo Girão, do PROS. E para governador, ele me apoia. Para presidente, nós do PSDB apoiamos Geraldo Alckmin com muita tranquilidade, e ele apoia Jair Bolsonaro. Não vejo problema. Continuo dizendo, o meu candidato chama-se Geraldo Alckmin. Ou seja, para o senhor não há
ruídos Não, de forma alguma. Equivalência de projetos nacionais e estaduais? Não, o senador também concorda comigo. Quando o capitão Wagner decidiu nos apoiar, também concordou com essa imposição, né? Nós estamos trabalhando pelo estado do Ceará, nível estadual. Nível nacional, nós temos opiniões divergentes. Candidato, como garantir 100% de segurança hídrica para o estado do Ceará em 4 anos? Olha, eu agora sobrevoei muito, estou sobrevoando muito o estado do Ceará, de helicóptero, de avião. Eu vejo a quantidade de açudes que nós temos mal aproveitados. Então, o que está faltando no estado do Ceará é a gestão dos recursos hídricos. Lógico, passa pela transposição do São Francisco, que há anos vem se arrastando por falta de vontade política. Porque eu digo com certeza, se essas obras tivessem sido entregues aos batalhões de engenharia do Exército, o Ceará já tinha água, o Castanhão já estava recebendo água do São Francisco. A água ainda não chegou em Jati. Então estamos lá com problemas, a empresa faliu, voltou, concorrência, falta o túnel e a água não chega. A gestão do recurso hídrico é muito importante. O governo criou uma outorga que a água do Castanhão está indo para o porto do Pecém, para o polo do Pecém, financiar 2 termoelétricas, abastecer 2 termoelétricas de água. E com subsídio do Estado. Essa termoelétrica passa a vender a energia mais barata do Brasil para o Sistema Nacional de Energia. Então, sempre que é necessário, o Sistema Nacional de Energia usa a termoelétrica do Ceará, do Pecém, que está o quê? Tirando a água do agricultor, está tirando a água da carcinicultura, do camarão, está tirando a água do consumo de Fortaleza e não se faz nada, né? Isso é importante que se diga para a sociedade. E por que até hoje não se fez a dessalinização dessa água do mar? Dia 25 de setembro eu estou trazendo um grande empresário, meu amigo Israel, para falar sobre dessalinização da água do mar, que já está dentro do nosso projeto. A água de consumo de Fortaleza tem que ser pela dessalinização, pela transposição da bacia do Parnaíba, que é um trabalho de um cientista da Universidade Federal do Ceará, através do litoral, aproveitando energia limpa, energia eólica. Por que ainda não se foi um trabalho dos poços artesianos que a Petrobras furou a mais de 1.000 metros para que veja se esses poços que estão lá com água mineral não podem servir para o nosso interior do estado? Porque existe uma restrição por causa do gás, ali se perfura para obter gás. Mas depois de um certo tempo isso pode ser liberado. Então falta só a vontade política de fazer isso aí. E o reuso da água? Alguém já viu alguma empresa fazendo reuso de água aqui? Algum condomínio trabalhando com reuso da água? Como reciclagem de lixo e outras coisas mais, que hoje nós precisamos trabalhar aqui, porque Fortaleza precisa, o estado do Ceará precisa de um saneamento básico que passa pela 100% de recursos hídricos. Não tenha dúvida. Esse empresário israelense que o senhor mencionou que vem para a sua campanha, quem é ele? É o presidente da indústria aeroespacial de Israel. Ele vem para participar de um evento... Um evento técnico, vai mostrar tecnologia em segurança pública, vai mostrar todos os projetos que Israel usou para atingir essa posição. Israel tem o deserto de Negev, e dali ele tira, daquela umidade do ar tão pouca do deserto de Israel, ele tira água para refrigerar todo o material bélico dele. Nós, com uma umidade excessiva, não usamos nada disso. Umidade do ar sai água, gente. Umidade quer dizer água. E nós aqui temos 70%, 80% de umidade e não se usa esse processo de retirar a umidade do ar para gerar água. É tecnologia de ponta. Candidato, no seu programa de governo, quando o senhor fala de compartilhar dignidade e, portanto, gerar 200 mil empregos nos próximos 4 anos, um dos tópicos que viabilizariam essa geração de emprego seria abandonar política de governo ser sócio de negócio. E aí são citados a refinaria, a usina de açúcar, os tatuzões. Como é que isso seria feito na prática? Esse aí é um trabalho que nós já vemos debatendo há bastante tempo. Primeiro, com a industrialização do interior, que eu já comentei, empresas que vão lá, vão gerar empregos. Segundo, com o incentivo desses jovens empresários, das startups, e de empresários que tenham ideias e que sejam analisadas e sejam viáveis, nós vamos apoiar. O Estado é um sócio e aos poucos vai diminuindo essa sociedade até que ele possa caminhar com suas próprias pernas. E essa empresa, essa micro, que vai gerar uma média e grande empresa futuramente, vai gerar bastante emprego. Mas o Estado vai ajudar no início. Então nós teremos um centro de inovação e tecnologia,
para apoiar esses empresários, microempresários, jovens empresários que têm ideias e que têm projetos de se tornar empresários, o Estado entra como um parceiro. E aos poucos vai diminuindo a sua parceria até que ele se torne uma empresa privada. Mas em relação a abandonar a política do governo ser sócio de negócio, o que isso significa? Significa, por exemplo, metrô. Você contrata uma empresa para fazer o metrô. Essa empresa é responsável por entrar com todo o equipamento para a construção do metrô. Não o governo comprar 4 tatuzões a preço de ouro e colocar esses tatuzões agora ali. Porque o Estado não é parceiro da empresa. Ele faz uma licitação pública, né, que o Tribunal de Contas do Estado tem que estar fiscalizando para que esse dinheiro seja bem empregado e tenha um processo, início, meio e fim. O que está acontecendo no Ceará são obras que começam e param pelo meio. Então nós temos o metrô, nós temos o aquário, nós temos uma infinidade de obras inacabadas aí pelo interior do estado. Hospitais, escolas, né, que estão abandonadas e que o prefeito, ao bel prazer, vai transformando no que ele quer. O Estado não pode ser sócio da empresa privada. Ele licita e a empresa vai e constrói e nós pagamos. Mas exigimos, né, que tenha início, meio e fim. E contrato tem que ter um termo de referência bem feito, para que daqui a 1 mês, 2 meses, 2 anos, ele não seja aditivado. O que é aditivar um contrato? É você planejar e no meio o custo subiu. Pode acontecer? Pode, é lógico, nós sabemos, mas não é o normal que aconteça assim, né? Candidato, o senhor mencionou já um debate sobre a capitalização da CAGES. Há na Assembleia Legislativa, falando já de energia, né, inclusive um projeto de um plebiscito sobre a reestatização da Coelce, que atualmente é a Enel. Que privatizações o senhor acredita que são possíveis? Quais delas o senhor defende num eventual governo seu? Olha, eu sou a favor de um Estado reduzido. O Estado grande é o Estado totalitário, é o Estado que tende ao socialismo, é o Estado que apadrinha, né? E eu sou totalmente contra isso. Quanto menos o Estado participe, melhor. O mercado é que decide o que vai estar o preço. Então é bom que haja uma concorrência muito salutar. Nenhum monopólio nunca deu certo. Eu falo até no monopólio das armas. Então a indústria de defesa do Brasil, elas têm uma certa proteção e por isso a qualidade cai. Você deve lembrar, você é muito novo, mas da reserva de mercado dos automóveis, da reserva de mercado de informática. Nunca deu certo isso. É um exemplo que não dá certo. O Estado ele não pode abraçar tudo. Quem tem que fazer isso é o empresário. Isso aí é lucro, isso aí é emprego. O Estado tem que incentivar e fazer uma boa gestão do seu recurso. Nesse sentido, a CAGES estaria incluída nesse debate? Nesse debate. Quais outras empresas? O senhor já pensa nisso ou seria algo para ser estudado num eventual governo? Eu posso dar o exemplo da CAGES, mas vai ser algo a ser estudado para que nós possamos depois definir quais dessas empresas a gente vai reduzir a participação do Estado ou mesmo privatizar. Sobre as parcerias público-privadas, o senhor é um defensor, né, de parcerias público-privadas. Total. Em que áreas o senhor acha que o Estado poderia se valer desse tipo de estratégia, né? Porque há candidaturas nesse debate eleitoral que defendem, inclusive, que não haja mais nenhuma parceria público-privada, né? Candidaturas de outros partidos que, inclusive, defendem que as que já existem, elas deixem de existir. Quais outras poderiam existir num governo seu? Eu acho que quem diz isso está indo na contramão da história, né? Porque nós vemos uma parceria público-privada na área de saúde, um hospital em Salvador, que é um dos melhores hospitais de Salvador. Todos os estados têm parceria público-privada que estão dando muito certo. Só o governo federal é que até hoje não conseguiu deslanchar mais do que uma parceria público-privada com grande êxito. Mas eu sou totalmente a favor e dou exemplo do Instituto Militar de Engenharia aqui. Existe um proprietário que quer doar um terreno com toda a infraestrutura pronta e existe o interesse dos grandes colégios de ensino universitário, de colégios que estão preparando, de administrar esse IME. Por que não casar isso aí e fazer uma grande PPP para que a gente possa ter o IME aqui? Mas eu sou a favor em todas as áreas, saúde, na educação, presídios, parceria público-privada para presídios. Então eu sou a favor em todos os setores. Pensando em estratégias para levar, então, tantas propostas a esse debate, o senhor acredita que essa eleição, por exemplo, ela deve
ser marcada por um debate pautado na televisão, na internet? Como é que o senhor tem tentado fazer uso dessas estratégias todas para chegar até o eleitor numa eleição em que, em tese, deve ser mais barata e deve ter menos tempo? Olha, eu acho que todas as mídias têm que ser utilizadas. Não tenha dúvida que a televisão, eu entendo que ainda é a mais importante. Nós estamos esperando chegar a propaganda de televisão, apesar de não termos muito tempo como a oposição, como a situação tem, mas nós temos que falar bem, aproveitar bem o tempo da televisão, mas sem desprezar jamais as mídias sociais, Facebook, Instagram, o corpo a corpo, jornal, né? Eu acho que nós temos agora que ser conhecido. Esse é o nosso grande projeto nesses um pouco menos de 50 dias que faltam para a eleição, é conhecerem o general, a doutora Mayra, Eduardo Girão. Para finalizar, candidato, peço então que o senhor fale um pouco para a gente sobre quais são os próximos passos, as próximas ações de campanha, como é que o senhor tem planejado esse percurso, que deve passar rápido até o dia 7 de outubro. E falando também para aquela câmera, o senhor pode ficar à vontade para deixar sua mensagem diretamente ao eleitor que nos assiste nesse momento. Bom, primeiro agradecer a disponibilidade desse tempo, de terem me ouvido e os projetos que nós temos para o governo do estado do Ceará, dizer que podem acreditar nessa equipe, nessa chapa limpa. É uma luta de Davi contra Golias, como nós costumamos dizer, mas a nossa baladeirazinha que vai matar o gigante, a pedra que está dentro dela é a pedra da verdade, é a pedra da ética, é a pedra da justiça, da transparência, da gestão, dos resultados. É isso que nós temos. Todos nós somos profissionais realizados, todos nós não somos políticos velhos, somos políticos novos, nós estamos políticos com a proposta de servir a gente do Ceará, ao povo do Ceará, aos mais pobres, aos mais afastados da capital, com saneamento básico, com educação, com segurança, isso é importante, com autoridade, retomar a autoridade do governo, retomar o orgulho de ser cearense, retomar aquela possibilidade de colocar as cadeiras de balanço no alpendre, na calçada e conversar tranquilamente, ter a tranquilidade de que o filho vá a uma festa e retorne sem estar preocupado se ele vai voltar vivo ou não. Isso é que está faltando no Ceará. O Ceará se perdeu, o Ceará hoje está refém da violência, da falta da educação, da pobreza, da miséria. Ao se caminhar pelo centro, quantos moradores de rua nós defrontamos, quantos colchões jogados ao léu na praça sem o mínimo de condição de saúde, e o governo e os prefeitos pouco estão se lixando para esse povo. Então o nosso compromisso é com você que está nos ouvindo, com você, povo que sofre por falta de saneamento, por falta de educação, por falta de transporte público, pelos engarrafamentos que diuturnamente nos prejudicam no ir e vir da nossa capital e do nosso estado. É a você que nós nos dirigimos. A hora de renovar é essa. A hora de mudar é agora. Essa é a hora de mudar. Nós estamos nos apresentando sem nenhum compromisso político com ninguém. Nem com o senador Tasso, nem com o capitão Wagner, nem com o Próximo, nem com o PSDB. O nosso compromisso é com você, cearense, com você, povo do Ceará, que está nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez. Desejo a todos aí uma boa tarde e agradeço muito a possibilidade de ter falado aqui no Diário Nordeste. Nós agradecemos pela sua presença, candidato, e boa sorte na campanha. Muito obrigado. Nós terminamos agora mais uma da série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, dessa vez com o candidato do PSDB, o general Guilherme Teófilo. A cobertura completa das eleições você acompanha no site do Diário do Nordeste e também no jornal impresso. Até lá!